Abra sua Bíblia comigo. Em Atos dos Apóstolos. Capítulo de número 2. Atos 2, 37. Todos acharam? Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: o que faremos, varões irmãos? E disse-lhe Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós e a vossos filhos e a todos que estão longe, tantos quanto Deus, o nosso Senhor, o quê? Chamar. E com muitas outras palavras isso testificavam e os exortavam, dizendo: salvai-vos desta geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. Naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas e perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão, nas orações, e em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânime todos os dias no templo, e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que se haviam de salvar. Amém? Pode se assentar. Nós acabamos de fazer uma leitura agora em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, do verso 37 em diante. E essa leitura que nós acabamos agora de fazer, ela trata-se de um assunto muito importante para a igreja. Como Jesus sabia que a igreja do Senhor nos últimos dias e após a sua morte e sua ressurreição, ela necessitaria de algo a mais que a motivasse a buscar a Deus e a perseverar nos seus caminhos. Ele traz essa palavra para nós, nos motivando a dar continuidade. Eu quero que você me acompanhe no versículo 37, para a gente começar a mensagem dessa noite. Começa nos dizendo da seguinte forma: Lucas, o autor desse livro, ele está registrando um acontecimento muito importante para nós, os cristãos. Esse acontecimento trata-se da descida, do batismo do Espírito Santo. Ao registrar esta passagem especificamente, ele está se tratando de um assunto importante para os cristãos, que é o batismo com o Espírito Santo. Diga para o seu irmão aí do seu lado: se você recebeu Jesus como seu Salvador, é de suma importância que você receba dele também o Espírito Santo. Amém? Porque um cristão sem a ação ou o mover do Espírito de Deus na sua vida, ele deixa a desejar na sua caminhada com Deus. Por quê, pastor? Porque é fato.
Uma vez que Jesus estava com seus discípulos, não havia necessidade do que o Espírito Santo se manifestasse, pois o próprio Deus estava com a igreja, andava com a igreja, falava com a igreja, profetizava para a igreja, curava a igreja, libertava a igreja, salvava a igreja. Então, enquanto Deus estava conosco na pessoa de Cristo Jesus na terra, não havia necessidade do Espírito Santo conosco, amém? Mas uma vez que o nosso Deus, ele se ascende ao céu para estar com o Pai novamente, de onde ele veio, ele retorna, ele disse, eu vou, mas eu não vou deixar a minha igreja órfã, eu vou deixar ela com o meu Espírito Santo, eu vou rogar ao Pai para que lhe envie o Espírito Santo, amém? O Espírito Santo é enviado por Jesus a minha vida, a sua vida, a vida da igreja, que clama por esse batismo com o Espírito Santo. Se você abrir o capítulo 1, você vai ver que a promessa do Espírito Santo dá no versículo 8, quando Jesus dá uma ordem para os seus discípulos, vai para Jerusalém, me aguardai de lá até que do alto sejam revestidos de todo poder, de toda autoridade, me aguardai lá até o cumprimento dessa promessa, não se ausente de Jerusalém, aguardai lá, ou seja, ao profetizar para os discípulos deveriam acreditar na palavra de Deus, liberada por ele, e fazer a sua vontade, porque o Espírito Santo só vai vir na minha vida e na sua vida, quando nós aprendemos a dar ouvido à voz de Deus. Deus, ele vai te direcionar, e o Espírito Santo vai te selar, por causa da sua obediência no ouvir e praticar a vontade de Deus, amém? Bom, se no capítulo 1 a promessa foi feita e eles tomaram posse dessa promessa, se direcionaram ao caminho ou lugar da promessa, lá eles estavam reunidos aguardando até que do alto fosse revestido. O capítulo 2 começa dizendo que, cumprindo-se o dia do Pentecoste, ou seja, do batismo com o Espírito Santo, a igreja que estava, aqui registrada em Atos dos Apóstolos, eles agora receberam o Espírito Santo. Como é que eles receberam? Receberam porque eles acreditaram na promessa, receberam porque eles perseveravam para receber a promessa, receberam porque eles foram para onde Jesus mandou eles irem, ficaram até que de lá eles fossem revestidos de toda a autoridade. Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, a Bíblia diz que não muitos dias depois virá o batismo com o Espírito Santo. Alguém aqui já aceitou Jesus e passou pelas águas do batismo, pelo batismo que João pregou, o batismo do arrependimento do pecado, para a purificação dos seus pecados? Alguém já passou por ele? Já? Acredito que uma boa parte já, amém? Mas temos aqui um importante batismo, chamado batismo da autoridade, ou com autoridade, o batismo com o Espírito Santo. Esse só recebe aqueles que perseveram naquilo que Deus prometeu. Você acredita no Espírito Santo? Esse é o primeiro fato que nós precisamos ressaltar nessa mensagem. Se você não acredita nesta promessa, inútil é perseverar nela, porque ninguém persevera naquilo que não acredita. Eu só invisto em coisas que eu acredito naquela coisa, e aí eu vou perseverar, eu vou insistir, eu vou lutar até que eu consiga ter ou obter aquilo que eu estou pretendendo fazer, amém? Se você não crê no Espírito Santo, é óbvio que você não vai perseverar por ele. Mas a igreja, de uma forma geral, se nós perguntarmos, você crê no Espírito Santo? Todos vão dizer unanimemente, cremos no Espírito Santo, amém? Porém, o Espírito Santo só se manifesta na vida de pessoas que fazem dessa seguinte maneira. Olha comigo, por favor, capítulo 2. No versículo de número 6, versículo 4, nós vamos chegar no 6, mas é o 4. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, os quais pousaram sobre cada um deles. Deles quem?
daquelas pessoas que acreditaram naquilo que Jesus havia dito e ficaram aguardando, não de braços cruzados, mas intercedendo, pedindo a Deus para que se cumprisse a promessa que não muitos dias depois dessa promessa iria acontecer na vida deles. Eles estavam perseverando, eles estavam orando, eles estavam buscando a Deus, quando de repente foram vistas por todos eles língua como repartidas de fogo que pousaram sobre cada um deles. Versículo 4 agora. E todos foram cheios do que, irmãos? Se você acompanhar o telão aí, vai ficar fácil aí, olha. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos e todas as nações que estavam debaixo dos céus. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. O que está sendo registrado aqui para nós? Que aqui houve o cumprimento da promessa, mas o cumprimento da promessa na vida daqueles que não receberam a promessa, trouxe para eles confusão. Todas as pessoas que não têm o Espírito de Deus, o Espírito Santo, elas são confusas, elas não entendem, elas não compreendem aquilo que Deus está fazendo. Agora, todos que são de Deus e são selados pelo Espírito Santo, estes compreendem as coisas e não ficam em dúvida na questão de que se é ou se não é de Deus. Mas quem não é batizado com o Espírito Santo tem dúvida, e quem dúvida fica confuso, e quem fica confuso não entende, e quem não entende não tem como realizar ou fazer a vontade de Deus, porque não compreende aquilo que está vivendo durante a sua vida. Presta atenção aqui, diga para o seu irmão assim: quem não recebe o Espírito Santo vive confuso. Mas o Espírito Santo é para quem? Para todos que recebem o Senhor como único e suficiente Salvador da sua vida, que entrega a sua vida literalmente. Essa promessa é para nós, amém? Essa promessa é minha, essa promessa é para você. Todos nós temos o direito de receber o Espírito Santo, uma vez que cremos em Jesus e confiamos na sua palavra. Temos que perseverar até que Ele, que nos prometeu, cumpra em nós o batismo com o Espírito Santo. Amém? O que é o batismo com o Espírito Santo? Nada mais é do que uma autoridade que Deus está dando a determinada classe de pessoas que perseveram na sua palavra, que acreditam em Deus e que acreditam nas suas escrituras e que cumprem a vontade do Senhor. Logo, os que não recebem é porque estão em dúvida ou confuso, ou que não perseveraram para receber o batismo com o Espírito Santo. Entendemos que houve uma grande confusão aqui neste momento. O povo se ajuntou e não entendia o que eles andavam falando, porque cada um falava conforme o Espírito Santo lhes concedia que ele falasse na sua própria língua. Ou seja, houve uma confusão de línguas. Amém? Confusão de línguas essas que nós podemos fazer um paralelo, lá em Gênesis capítulo 11, fala sobre a torre que Nimrod, se não me fala Nimrod, estava construindo, que o objetivo dele era chegar ao topo dos céus, para alcançar a plenitude dos céus, e aquilo que eles estavam tentando fazer, todos eles estavam de acordo, todos concordavam com a vontade daquele rei, e todos trabalhavam em favor da vontade dele. E a Bíblia diz, afirma para nós, que percebendo Deus a construção em que eles haviam alcançado uma certa altura, disse Deus: desçamos na terra e vamos confundir a língua deles, porque aquilo que eles intentam fazer
estão prestes a acontecer. Ou seja, quando falamos a mesma língua, trabalhamos o mesmo propósito, o objetivo para se alcançar alguma coisa é muito mais rápido esse objetivo para ser alcançado. Quando falamos a mesma língua e trabalhamos em pró de um mesmo assunto, da mesma coisa, muito mais fácil nós vamos conquistar essa situação. Disse Deus que na concordância do falar, há unidade. E na unidade, Deus se agrada da unidade. Deus desceu na terra por conta de um desafio que um rei fez ao povo. Vamos construir uma torre, vamos alcançar o topo do céu, vamos fazer o nosso nome espalhar por toda a terra. E Deus disse, o que eles intentam, eles vão conseguir. Então desçamos e confundimos a língua deles. Ali houve a primeira confusão de línguas. Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque todos falavam a mesma língua até aquele momento. Todos compreendiam, todos eram da mesma etnia, da mesma nação, mesmo povo, parte do mesmo povo. E de repente, Deus confunde a língua deles e ninguém entende nada. A pessoa fala A, entende B, e assim vai e não consegue se acertar, amém? O pedreiro pedia argamassa, eles traziam uma ferramenta para ele, não é isso não, era uma confusão. Como não se entendia, a obra parou. Fala para o seu irmão assim, se nós como igreja não nos entendermos, a obra para. Precisamos nos entender, nós não estamos nos entendendo. Parece que nós estamos falando, cada um falando na sua própria língua e ninguém entende ninguém. E ninguém é entendido de ninguém. E é por isso que o diabo tem conseguido êxito em algumas áreas das nossas vidas, porque nós não falamos mais a mesma língua. Nós precisamos voltar a falar a mesma língua, a andar na mesma direção, a profetizar com a mesma vontade, voltarmos a acreditar que existe um Deus que zela pelos seus, pela sua casa e pela sua igreja, e principalmente pela sua promessa, amém? Circunstâncias, momentos, situações, nada pode parar aquilo que Deus projetou para as nossas vidas. O profeta disse que os planos de Deus são maiores e melhores do que os nossos planos. Se nós alinharmos os nossos projetos com os projetos de Deus, vamos realizarmos com sucesso. Se nós entendermos o projeto de Deus para a nossa vida, Ele que nos conhece, sabe o que necessitamos, providenciará para mim e para você aquilo que é de necessário para as nossas vidas. Mas para isso nós precisamos falar a mesma língua. Por não falar a mesma língua, eles ficaram confusos. Que língua é essa? Que povo é esse? Homens doidos, será que eles estão bêbados? Confundiram eles como estando bêbados, mas eles estavam embriagados, sim, se é para entender dessa forma, não de vinho, não de mosto, mas do Espírito Santo. Esta é a embriaguez que Deus quer que nós tenhamos, que nós venhamos a ser cheios do Espírito Santo, de modo que o Espírito Santo tome conta da nossa vida e nos use para a glória e louvor de Deus. Agora chegamos em Atos, no capítulo 2, agora na parte de número 37, porque parece estar aqui uma dúvida no versículo 37, olha, e ouvindo eles isto, eles quem? Quem são esses eles? Quem é que está ouvindo? Porque não está claro aqui, dessa parte que nós lemos, até o término, não está claro quem é eles que ouviram isto. Quem é que ouviram isso? Aí nós precisávamos retroceder, como fizemos agora. Deus faz uma promessa, eles ficam lá na promessa, recebem a promessa no capítulo 2, no início do capítulo 2, Deus batiza eles com o Espírito Santo, línguas repartidas como de fogo, cada um começa a falar dentro da língua que o próprio Espírito Santo lhes concedia. Aqueles que não foram agraciados com o batismo com o Espírito Santo, não entendiam, ficaram confusos. Estas pessoas confusas são estes que estavam ouvindo estas coisas.
As pessoas que não entenderam, é ela agora que Lucas está registrando aqui para nós. Ele está dizendo, e ouvindo o povo, naquela ocasião que algumas pessoas foram cheias do Espírito Santo e falavam em línguas que eles não compreendiam, compungiram em seu coração e perguntaram, Perguntaram a quem? A Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, varões, irmãos? O que faremos nós? E aí então começa o mover do Espírito Santo na vida de um homem que recebeu a promessa, que perseverou por ela, foi selado por ela, e agora eles têm condições de estar respondendo aquilo que só uma pessoa cheia do Espírito Santo poderia responder. Se Pedro, nessa ocasião, não tivesse dentro daqueles que foram batizados com o Espírito Santo, ele não teria como responder ou tirar a dúvida do povo que não recebeu. Está dando para você entender? Paulo escreve em Coríntios para nós, aqueles que são espirituais entendem as coisas espirituais. Os que são carnais, elas não compreendem as coisas espirituais. Quem não é batizado com o Espírito Santo não compreende as coisas de Deus. Ele tem dificuldade de acreditar naquilo que Deus está fazendo, falando ou profetizando. Ela tem dificuldade. Eu não entendi, pastor, você me explica. Por que as pessoas têm tanta dúvida acerca das coisas de Deus, se a promessa diz que esse Espírito, disse Jesus, e esse Espírito Santo, quando eu rogar ao Pai e pedir para que Ele envie a igreja, para que a igreja não fique órfã, este Espírito Santo vai fazer com que vocês se lembrem de tudo quanto eu vos ensinei. Uma das funções do Espírito Santo é nos trazer à memória aquilo que Jesus já nos ensinou, aquilo que Jesus já falou conosco. O Espírito Santo é aquela pessoa que entra no momento do seu desespero, quando você já está cabisbaixo ou desesperado pela situação que você está vivendo. O Espírito Santo, ele vem e traz à sua memória aquilo que te traz esperança. O que traz esperança para um homem de Deus, uma mulher de Deus? As promessas de Deus que Ele havia dito para mim e para você. Deus prometeu, e se Ele prometeu, Paulo escreveu assim, aquele que prometeu é também fiel para cumprir a sua promessa. Você acredita nisso? Você acredita que o Jesus que prometeu o Espírito Santo, que Jesus é aquele que prometeu a salvação eterna para aqueles que todo mundo crê, aquele que prometeu que você tem uma morada no céu se perseverar até o fim? Você acredita nessas promessas literalmente? Se você falar para mim que acredita nessas promessas, você tem por obrigação de perseverar até o fim, porque só vão receber o cumprimento da promessa aqueles que perseverar até o fim. Se você ler a carta de Apocalipse, aqueles que perseverar até o fim receberá a coroa da vida, aqueles que perseverar até o fim herdará o reino dos céus, aquele que perseverar até o fim terá direito de comer da árvore da vida, e assim só terá direito a desfrutar da promessa que Deus fez aqueles que perseveram no cumprimento dela. Trabalho para que ela se cumpra em nossas vidas, amém? Então começa uma pergunta para o apóstolo Pedro: o que nós faremos? Então Pedro precisa dar uma resposta. Verso de número 38 diz assim: e disse-lhe Pedro: arrependei-vos cada um de vós e sejam batizados, ou batizado, em nome de quem? Para quê? Acompanha comigo, vamos aí, gente, para a gente entender. Não seja como os que não têm o Espírito Santo, que não entendem. Seja você que tem o Espírito Santo para compreender. Disse-lhe Pedro, respondendo à pergunta daqueles homens, mulheres, que estavam duvidosos a respeito do batismo do Espírito Santo, do batismo de línguas estranhas. Pedro vai responder para essas pessoas assim: bom, vocês estão nos fazendo uma pergunta, o que vocês vão fazer, o que farão vocês, nessa situação? Então vamos lá, primeira coisa que Pedro responde. Disse-lhe Pedro: arrependei-vos
recebei-vos. Se você está tão desejoso de ter aquilo que só os apóstolos e algumas pessoas, em Atos dos Apóstolos, que perseveraram, cerca de 120 pessoas, que perseveraram em oração, em unidade, estavam todos juntos, aguardando a promessa, invocando a promessa, todo dia quando acordava, Deus, nós estamos aqui em Jerusalém, conforme a sua promessa, nós iniciamos a manhã desse dia, orando ao Senhor, crendo que o Senhor nos batizará, enviará o Espírito Santo, nós estamos desejosos pelo Espírito Santo. Senhor, quando o Senhor achar que for a hora, é a hora certa, nós estamos prontos para receber. Vinha à tarde, na oração da tarde, na hora nona, estavam eles orando a Deus de novo, e estavam eles orando de novo. Vinha a oração da madrugada, a vigília da madrugada, estavam eles orando, eles estavam orando, buscando, perseverando, e Deus deu a ele, na perseverança deles, o Espírito Santo. Agora Pedro está dizendo para os que não foram batizados, para aqueles que não foram selados, para aqueles que não perseveraram, para aqueles que não receberam a palavra, para aqueles que não receberam a promessa, para aqueles que não lutaram para o cumprimento dessa promessa, para aqueles que estavam duvidosos, Pedro responde para ele: não tem como você receber o que nós recebemos, estando vocês em pecado, porque o Espírito Santo não é dado aos profanos. Deus não dá nada que é santo, o nome dele é Espírito Santo. Deus não dá nada que é santo para o profano. Para que você receba o que eu recebi, para que você tenha o que eu tenho, para que você faça o que eu faço, para que você seja usado como eu sou usado, a primeira coisa que vocês precisam fazer é arrepender do pecado de cada um de vocês. Arrependam-se. Ó geração pecaminosa, arrependam-se. E aí ele completa dizendo: arrependei-vos cada um de vós, e agora sejam batizados no nome de Jesus. Porque o pecador que reconhece a sua condição pecaminosa, logo ele deseja confessar esse pecado para Jesus. E quem confessa o seu pecado para Jesus, ele está passando pelo batismo que João pregou, o batismo do arrependimento dos pecados. Lembra antes de Jesus morrer, ressuscitar e se ascender, antes dele fazer essa promessa para os apóstolos e aquelas pessoas que estavam perseverando, Jesus disse para a multidão, né, e para os seus discípulos principalmente, Jesus disse acerca do batismo. O batismo é tão importante que o próprio Jesus passou pelo batismo. Diga para o seu irmão: é preciso, é necessário, antes de receber o batismo do Espírito Santo, que passe pelo batismo das águas. O que é o batismo das águas? Conforme João pregava, o batismo do arrependimento dos pecados. Jesus diz: por todo mundo pregai o evangelho a toda criatura, e quem crer e for batizado será salvo. Amém? Então tem que crer e ser batizado. Quem crê em Senhor Jesus aqui? Você sabe como eu acredito que uma pessoa acredita em Jesus? É quando ela não diz com a boca, mas diz com o corpo que recebeu Jesus como Salvador. Porque quando ele fala assim: eu recebi o Senhor Jesus como Salvador da minha vida, eu creio em Jesus Cristo como Salvador e remidor dos meus pecados, logo uma coisa vai acontecer na vida dele. Ele vai sentir necessidade de confessar os seus pecados. Quem crê e for batizado será salvo. Ou seja, a condição para a salvação é crer no Senhor Jesus e ser batizado. São os dois passos. Você falar para mim: pastor, eu creio em Jesus. Pronto, o primeiro passo já foi dado. Difícil é crer em Jesus. Agora, se você acreditou que Jesus é Filho de Deus, e que Ele morreu e ressuscitou, e agora está ao céu, à destra do Pai, aguardando o grande dia em que Ele não sabe esse dia, sabendo somente o Pai. Quando esse dia chegar, o Pai vai falar para o Filho: é agora, é a hora, desce,
Pronto, Jesus veio e busca a sua igreja. Eu fico meio assustado com as pessoas que dizem que Jesus está. Você acredita nisso? Você acredita que Jesus está voltando? A igreja acredita, sim ou não? Pois eu não acredito. Quer saber por que não? Porque quando eu falo assim, o Felipe está voltando para casa. O Felipe está o quê? Cadê o Felipe, gente? O Felipe já está vindo. Você está entendendo? E o Felipe está vindo? O Felipe está sentado. Para falar que o Felipe está vindo, o Felipe tem que estar a caminho. Você tem que estar andando. Jesus não está vindo. Jesus vai voltar. Deu para você entender? Ele não está voltando, ele vai voltar. E quando ele voltar, não vai demorar, não. É assim, ó. Já foi. Tempo e espaço não para a manifestação de Deus. Ele não está voltando, ele vai voltar. Porque quando eu falo Jesus está voltando, eu entendo que Jesus está vindo. Por exemplo, vamos dar um destino onde Jesus está. Jesus está no Rio. Rio é o céu, Rio de Janeiro. Ele está lá do lado do Pai, lá no Rio de Janeiro. Eu falo que ele está voltando para Juiz de Fora, Jerusalém. Ele está voltando para buscar a igreja. Eu vejo Jesus na BR-040 andando. Ele está vindo de cavalo, de ônibus, na útil, na única, não sei. Está dando para você entender? Ele vai voltar. E quando ele voltar, aqueles que não estiverem preparados para a sua volta, fica. Só subirá os que estão preparados. Porque assim como ele prometeu o batismo com o Espírito Santo aos que crerem e perseverarem, ele disse também que é para herdar os céus, só vai herdar aqueles que crerem e perseverarem até o fim. Não podemos ser dentro da igreja como eles que não entenderam o que eles estavam falando em línguas estranhas. Você vai entender, tendo o Espírito Santo, muitas coisas que aos olhos de muitas pessoas sem o Espírito Santo não compreende. É por isso que muitas pessoas te procuram para tirar as suas dúvidas. É agora que, sabe o que eu acho interessante? O povo estava em dúvida do que aconteceu em Atos 2. O batismo com o Espírito Santo, as línguas estranhas, línguas repartidas como de fogo. Eles não ficaram perplexos com as coisas? Eles não ficaram duvidosos ali dos acontecimentos? Sim. A quem eles foram procurar para tirar a dúvida deles? Pedro. Quem era Pedro? Discípulo, apóstolo de Jesus, que andou com Jesus, que recebeu a promessa. Mas tem gente que procura a respeito das coisas espirituais com gente que é menos espiritual que ele, que está em dúvida. Você está procurando resposta em lugares que não existe resposta. De pessoas que estão em dúvida como você está em dúvida. Que não entende como você não está entendendo. Que pode estar até dentro da igreja, mas está fora da direção de Deus. Eu não estou dizendo que está em pecado, mas que ele não foi direcionado por Deus para tirar essa dúvida para você. Quem era Pedro? Pedro era o líder da igreja, deixada por Cristo na terra. Disse, poxa vida, dá uma chave aí, dá a sua chave aí, vaso. Chave. Disse Jesus, manda filho, manda, obrigado. Disse Jesus para Pedro, Pedro, nas tuas mãos eu coloco esta chave do reino dos céus. Tudo que você pedir ao meu Pai em meu nome será feito. As portas do inferno não prevalecerá contra a minha igreja. E tudo que você ligar, Pedro, aqui na terra, será ligado no céu. Pedro, tudo que você desligar na terra, também é desligado no céu. Foi dado a Pedro uma responsabilidade: liderar uma igreja para fazer a vontade de Deus, mas cheia do Espírito Santo. A igreja que não tem o mover do Espírito Santo dentro dela, ela não faz a vontade de Deus. É uma igreja apática, é uma igreja mesquinha, é uma igreja onde se vê de tudo menos o mover do Espírito Santo.
Porque onde tem o mover do Espírito Santo, não tem espaço para intriga. Aonde tem o mover do Espírito Santo, não tem espaço para fofoca. Aonde tem o mover do Espírito Santo, não tem espaço para prostituição. Aonde tem o mover do Espírito Santo, não tem espaço para mentira. Aonde tem o mover do Espírito Santo, não tem espaço para falcatrua. Não tem espaço para nada destas coisas. Porque aonde está o Espírito de Deus, ali a liberdade para aqueles que acreditam em Deus fazerem coisas extraordinárias, sobrenaturais. A Bíblia diz que os homens cheios do Espírito Santo, os apóstolos, faziam prodígios, sinais e maravilhas, porque eles eram cheios do Espírito Santo. O mal da igreja do século 21 é que ela quer fazer sinais, prodígios, maravilhas, mas vazia do Espírito Santo. É por isso que não vemos milagre dentro da igreja. A igreja está se enchendo de coisas, ao passo que se deveria se encher do Espírito Santo. Nós precisamos rever isso. A igreja precisa falar a mesma língua. A Bíblia diz que os apóstolos todos os dias iam ao templo. Hoje dificilmente uma pessoa persevera na igreja. Choveu na hora do culto. Que legal, choveu na hora do culto. Isso não é motivo para me segurar em casa. Se eu sou um homem cheio do Espírito Santo, eu tenho que me esforçar, eu tenho que perseverar, como os apóstolos faziam. Será que Pedro, Paulo, Tiago, João, os apóstolos, quando chovia, eles não iam no templo? Não. Andavam em ruas cheias de barros, não tinha calçamento. Não tinha o que nós temos hoje. Uma igreja vazia do Espírito Santo pode ser o maior templo, pode ter um templo. Não, já não vou falar o nome não. Pode ser o maior templo que for, o melhor templo que for, que um homem pode fazer, do mais luxuoso que possa ser ele, com as paredes de mármore, coisa de outro mundo. Mas se não tiver o Espírito Santo, é vazia, é sepulcro caiado, vazio. Está bonito por fora, passa uma mão de cal num cidadão, tira as sujeiras, as imperfeições ali, mas na hora que você abre ele por dentro, está podre, está cheio de pecado. E a primeira coisa que Pedro fala, para você ser cheio do Espírito Santo, para vocês serem cheios da graça de Deus, vocês têm que arrepender do pecado de vocês. E não me diga que vocês não têm pecado, não, porque vocês têm pecado. Nós somos pecadores. A igreja que reconhece que ela é pecadora, ela vai fazer de tudo para se livrar desse pecado. E como nós livramos do pecado? Entendendo que Jesus pode nos lavar, nos purificar desse pecado. Amém? Foi o que Pedro está orientando. Pedro está dizendo para eles: perseveram, sejam cheios do Espírito Santo. Vocês precisam ser cheios do Espírito Santo. Eu andei com Jesus, e quando andei com Ele, eu era cheio do Espírito Santo, porque Ele era o próprio Espírito Santo. Ele era o próprio Deus conosco. Ele era o Emanuel, era Deus presente na nossa vida. Mas uma vez que Ele voltou para o Pai, Ele não estava voltando para o Pai, não. Ele voltou. A mesma forma que Ele vai vir, não vai vir, que ele virá, Ele foi. É assim. Jesus disse nesta passagem, quando o pessoal estava todo admirando para o céu, olhando ele se acender no meio das nuvens, chegou um homem, o próprio Jesus, chegou um homem, se apresentou deles: por que vocês estão admirados olhando assim para o céu? O que está acontecendo? Por que vocês estão tão maravilhados assim? Porque da mesma forma que viste subido, se ascendendo ao céu, será da mesma forma quando ele vai voltar. Voltou. E para isso nós precisamos estar preparados. O Espírito Santo é quem nos prepara para a volta de Cristo. Uma pessoa sem o Espírito Santo faz besteira. Uma pessoa sem o Espírito Santo faz coisas que até o diabo duvidaria. Eu me atrevo a dizer que tem coisas que uma pessoa sem o Espírito Santo faz, que o diabo assim, nem eu com toda a minha malícia pensei em fazer um negócio desse. Assusta. Tinha um pastor amigo meu que dizia assim: tem gente que
fica endemoniada. E se o diabo entrar nela, o próprio diabo fica endemoniado, de tão demoniado que a pessoa é. Porque ela está se enchendo de coisas, mas não está se enchendo de Deus. O que você está se enchendo é que vai determinar se você vai se manter de pé nos dias da batalha, nos dias maus. Paulo escreveu para nós: revestir-vos de toda a armadura de Deus, para que vocês possam resistir o dia mau. E havendo feito tudo isso, ficai firme, persevere. Se revestiu, revestir, agora fica firme. Porque tem gente mole na presença de Deus, tem gente frouxa na presença de Deus, tem crente frouxo na presença de Deus, porque é crente, crê em Jesus, mas não perseverou no batismo com o Espírito Santo, não se revestiu do Espírito Santo, das armaduras de Deus. Diga para o seu irmão, essa história tem que mudar. Amém? Sejam cheios, arrependei-vos e sejam batizados no nome do Senhor Jesus Cristo para perdão dos pecados. Versículo de número, me ajuda aí que as minhas vistas não estão me ajudando mais. 38, né? E recebereis o dom. Quando é que nós vamos receber o dom do Espírito Santo? Quando é que a igreja vai receber o Espírito Santo? Quando ela se arrepender dos seus pecados. Quem é a igreja? Eu sou a igreja. Você é a igreja. E se você quer ser cheio do Espírito Santo, como eu também desejo ser, temos que nos arrepender do nosso pecado. Amém? Então recebereis o dom do Espírito Santo. 39. Porque a promessa vos diz respeito a quem? A nós, a vós, e a vossos filhos, e a todos quantos estão longe, e tantos quanto Deus, o nosso Senhor. Aqui que é o problema. Se ele já estava em dúvida de entender o que estava acontecendo com o batismo com o Espírito Santo, a línguas estranhas, não é para ficar mais confuso com essa confissão de Pedro. Olha o que Pedro está dizendo para eles aqui no 39, porque a promessa vos diz respeito a vós é quem? A eles. Paulo está dizendo, essa promessa é para vocês também. Tipo assim, ó, é para mim também? Eu também tenho direito a essa promessa? Pedro está dizendo, tem também. Só por que você não recebeu? Primeiro, porque você não estava onde eu estava. Você não estava com quem eu estava. Você não ouviu o que eu ouvi. Você não recebeu a direção como eu recebi. Por isso você não acreditou. Mas a promessa é para você também. Faz a vontade de Deus. Deus agora está falando com você através da minha vida. É o que Pedro está dizendo para eles. Essa promessa é para vocês também. É para vocês que estão perto, para vocês que estão longe. É para vocês, os vossos filhos e todos os que estão longe. E tantos quantos Deus, o nosso Senhor, chamar. Aqui entra uma confusão. Aqui o próprio apóstolo Pedro, ele está aqui dizendo algo que ele iria viver na conversão de Paulo, ou melhor, de Saulo. Olha o que ele está dizendo aqui, antes da conversão de Saulo. Quem era Saulo? O perseguidor da igreja daqueles tempos. Deus está usando a boca do Pedro, preparando ele para a conversão de Paulo lá na frente. Olha que coisa interessante. Porque Jesus disse, a promessa diz respeito para vocês, para os vossos filhos, para os que estão longe, mas também diz respeito para todos aqueles quanto Deus chamar. Porque Deus chama, às vezes, pessoas que nós julgamos não ser merecedoras de receber o Espírito Santo, mas a promessa é também para aqueles que Deus chamar, porque quem Deus chama, capacita, quem Deus chama, prepara, quem Deus chama, convence, converte, sara,
procura antes de usar. Só que nós não estamos vendo o que Deus está fazendo, falando, atuando, pregando, manifestando na vida da pessoa. Quando ela se apresenta como sendo um de Deus, cheio do Espírito Santo, agora já não é eles que estão em dúvida. Pedro entra em dúvida quanto à conversão de Saulo. Este é o perseguidor da igreja. Mas Deus estava falando com ele antes da conversão de Pedro. Olha, não é só para eles não, tá, Pedro? Abre o teu olho, porque é para aqueles que eu chamar também. E Deus chamou a Saulo, assim como Deus me chamou e chamou você. Nós não prestávamos, não éramos nada, não éramos ninguém acreditava em nós. E Jesus chamou a mim, chamou a você, e as pessoas que tomaram conhecimento. O Felipe, o Júlio, dúvida. Mas Deus se manifestou a mim e a você. Diga graças a Deus. A promessa é para você também. Amém. Você pode ser cheio do Espírito Santo. Se o diabo pode te encher de coisas ruins, de todas as suas mazelas, mas poderá nos encher a Deus com o teu Espírito Santo. Muito mais. Deus pode fazer em mim e em você coisas sobrenaturais. Deus pode não só fazer e nos usar para fazer coisas que nem pensamos e imaginamos, como diz o apóstolo Paulo. Deus quer nos usar. Para nos usar, Ele tem que nos capacitar, tem que nos encher do Espírito dEle. A igreja precisa voltar a ser cheia do Espírito Santo. A igreja não ora mais em línguas estranhas. A igreja já não persevera mais. Ultimamente não se fala nem mais em montes. Ultimamente nem se fala em vigílias. Ultimamente nem se fala, e quando se fala é uma baderna, é uma bagunça. Gente, precisamos nos organizarmos. Um povo dividido, ele não subsiste, disse Jesus. Somos divididos, por isso nós não estamos rompendo. Você está dando ouvido homens, você está dando ouvido pessoas, mas não ouve mais o seu líder que Deus colocou. Os duvidosos procuraram Pedro, porque Pedro era o líder da igreja local. Pedro era o representante de Cristo na terra. Ele era o líder da igreja, a quem Deus confiou a chave do reino dos céus. Pedro, não desiste, vai em frente, Pedro. Pedro, seja cheio do Espírito Santo. Pedro, faça coisas que você nunca poderia fazer, Pedro. Quem diria, um simples pescador de peixes, agora um homem cheio do Espírito Santo, curando, salvando, libertando, expulsando o demônio. Isto é coisa de Deus. É coisa de Deus. 40. E com muitas outras palavras isso testificava. Diga para o seu irmão assim, mais do que falar, você tem que viver a palavra. Está entendendo? Tem gente que até prega bonito, mas não vive. As palavras eloquentes, palavras bonitas, de sabedoria, mas vazia do Espírito Santo. Palavra bonita não enche a vida da pessoa. O Espírito Santo sim. Não adianta você falar bonito. Quer ver uma coisa? Pedro, ou melhor, Paulo, na sua conversão, quando ele se dá por convertido, quando ele vê que ele é um homem tão pecador quanto aqueles que ele acreditava que seguiam uma seita, disse Pedro, ou melhor, o apóstolo Paulo, né? Na ocasião ainda não o apóstolo, mas ele dizia para nós mesmos, a letra mata, mas o Espírito vivifica. Você sabe por que você vê muito crente morto? Sem vida, porque é sem o Espírito Santo. Vida sem o Espírito Santo está morto, sem vida. É o que a Hollywood faz nos seus filmes, zumbis, né? Mortos vivos. Pessoas que estão até dentro da casa de Deus e que dizem ser de Deus, mas é vazia de Deus. Uma pessoa que é de Deus não para ouvir coisas que não são de Deus. Uma pessoa que é de Deus procura as coisas que é de Deus, para que essas coisas que é de Deus seja feita para Deus.
Você começa a analisar quem é de Deus e quem não é de Deus pelas suas atitudes, não pelo que eles falam. Falar todo mundo fala, mas perseverar são poucos. Jesus disse: acautelai-vos com estes que pregam, que dizem ser apóstolos, mas na verdade não são. Eles falam até a verdade, mas não se sustentam nela. Eles pregam a palavra, mas não a vivenciam. Acautelai-vos. Quem não tem o Espírito Santo é facilmente seduzido pelo inimigo. Essa semana eu recebi uma mensagem no WhatsApp, um áudio. Eu não sei quem me enviou, não vou lembrar agora. Mas dizia numa mensagem de um pastor que ele foi convidado a estar ministrando numa igreja. E ele chegou nessas igrejas, abro aspas, neopentecostal, fecho aspas. E chegou e soltou uma meia dúzia de rajadas de línguas estranhas. E disse: eu vejo um anjo. O que a igreja fez? Glória a Deus, aleluia! O alvoroço dentro da casa de Deus. O anjo de Deus está vindo agora no meio do corredor da igreja. E a igreja alvoroçada, porque o anjo do Senhor está aqui dentro da igreja. E o anjo está andando. E o anjo agora está indo na direção dos jovens. Os jovens davam a cada pulo. Agora está indo na direção das mulheres. As mulheres rodopiavam, chiavam igual panela de pressão, faziam o violãozinho, coisa de louco, porque um anjo, o pastor estava vendo um anjo, saiu do meio das irmãs. O pastor diz assim: esse anjo agora está subindo na tribuna da igreja, está andando no meio dos obreiros. Muito mais alvoroço foi feito com os obreiros em cima do altar, porque o profeta estava falando que viu o anjo. Acendeu a igreja, parecia uma igreja cheia do Espírito Santo. E quando ele terminou, e esse anjo é o diabo. A gente não pode falar de anjo não, que as pessoas... Erra! Anjo, anjo. Por que a gente fala Jesus está aqui? Fica assim, ó. Anjo. Está aqui. Aonde que anjo tomou lugar do Todo-Poderoso? Diga para mim. Igreja sem conteúdo bíblico. Vocês não vêm para o estudo da palavra de Deus e querem ser usados por Deus. Deus só vai usar vasos que estão cheios. Vaso vazio não tem utilidade, nem para enfeitar. Até vaso para enfeite tem que ser cheio de alguma coisa para enfeitar. Vaso só tem finalidade se ele estiver cheio. Um vaso de enfeite vazio não é vaso. Ao invés de ornamento no vaso que somos nós, Jesus quer nos enfeitar com o Espírito da verdade, com o Espírito Santo. Enchei-vos do Espírito Santo. Isso que Pedro estava dizendo para os duvidosos de que aquela igreja era a igreja batizada no Espírito Santo. A igreja de Bereia, eu disse qual igreja? Todas as vezes que falava alguma coisa, que o pastor pregava, que um homem que direcionava a ministração da palavra, o sacerdote ministrava a palavra, eles abriam a Bíblia para ver se aquilo que eles estavam falando era conforme estava escrito naquela palavra. Você nem Bíblia traz para a igreja, quer ser cheio do Espírito Santo. Me poupe. Quer fazer aviãozinho, falar línguas estranhas, não pega a Bíblia para ler um versículo, não faz um devocional. Chia com ele. Isso é chato, pastor. É chato viver sem o Espírito Santo. Chato é ter uma vida sem o Espírito Santo.
Pastor, eu não tenho tempo. Então o diabo vai arrumar um tempo para você. Se você não tem tempo para Deus, eu não sei o que é prioridade para você não. Depois as coisas acontecem. E aí? O que aconteceu? A nuvem levantou, andou e você ficou parado. Quinta-feira, três quinta-feiras atrás, pô, que palavra abençoada. É uma palavra que nós, sacerdotes, pastores, que apacenta, que tem prazer na vida das pessoas, gostaria que essa igreja estivesse cheia nesse dia. Disse o Senhor para Moisés: olha, a nuvem vai ser um sinal para vocês. Se a nuvem levantar, levanta a tenda, levanta o acampamento e se mova em direção à nuvem. Entendeu, Moisés? Se eu levantar a nuvem, minha nuvem de glória levantar, você levanta e contigo todo o acampamento e vai. Aonde a nuvem ia, o líder ia atrás. E quem acompanhava o líder, acompanhava o líder. Você está acompanhando quem? Quem é o seu pastor? Da igreja de Atos dos Apóstolos, o pastor era Pedro. As pessoas procuraram a Pedro. Se você é meu membro, está em xeque com alguma coisa, está em dúvida em alguma coisa, está desconfiado de alguma coisa, você está... pastor, eu não sou mais aquilo que eu deveria ser, ou que eu já fui um dia, ou que eu deveria ter sido e não sou, e eu não sei o que eu estou querendo. Me procura, sou o teu líder, sou o teu pastor. Não, procuro fulano, ciclano, bertano, pode ser apóstolo, pode ser bispo, pode ser quem for, te apacenta? Não, então não procura. Procura o teu líder, procura o teu pastor. Uma igreja cheia do Espírito Santo não sai procurando na boca de outros. Eles não te conhecem, eles não fizeram o teu batismo, não te casaram, eles não fizeram a comunhão do seu filho. Por que você vai procurar? Você está querendo uma resposta na boca de outro porque o teu pastor te conhece. Talvez seja esse o motivo que você procura os outros lá fora. Não porque você não acredita mais no seu pastor, porque você sabe quem é o seu pastor e sabe que ele não vai de encontro à sua vontade, que ele vai te confrontar porque ele te conhece. E você não quer ouvir a verdade, na verdade você quer viver a mentira, as ilusões ou as desilusões da vida. Aí você procura alguém que não te conhece. Tadinho. Tadinho. Tadinho o quê? Eu já cansei de dar conselho para as pessoas que não é da igreja, até Deus fala assim: você é pastor deles? Não, mas eles me procuram, eu acho que isso é certo. Certo por quê? O pastor dele é o fulano das couves. Por que ele não está indo lá? Procura a pessoa certa. Não, eu tenho que procurar um outro. Eu preciso ouvir a voz de Deus. Amachorecanta labalaias. Por outro profeta, manto de Meneghesse. É do outro que Deus vai cobrar a sua perdição? É? Ai dos pastores que apacentam os seus próprios umbigo, que não atentam para a necessidade. Tem gente... Vamos descer aí, vai para baixo aí. Não é eu que convenço ninguém, é o Espírito Santo. Que ele faça o que ele tem que fazer, que ele te convença aí. Versículo, para terminar, versículo de número 42. E perseveraram na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e nas orações. Quer ser cheio do Espírito Santo, mas não persevera. Quer ser cheio do Espírito Santo, não lê a Bíblia, não pratica a doutrina, não vem no culto de doutrina. Quer ser cheio do Espírito Santo, não permanece na comunhão do seu líder. Quer ser cheio do Espírito Santo, não tem comunhão com a igreja, não no partir do pão. Quer ser cheio do Espírito Santo, não faz oração nenhuma, nem quando está precisando ora. Quer ser cheio do Espírito Santo. Deus, eu preciso de uma resposta. Então ora, ô crente, ora. Ora para mim.
Ai de mim se eu não orar. Mas tem coisa que você pode resolver, você e Deus. Você sobrecarrega a pessoa. Tem gente que é tão duvidosa que ela procura a caixa de som, procura o retorno, procura o púlpito, procura o teclado, procura todo mundo. E cada um que procura dá um conselho diferente. Já estava confusa. Ficou mais confusa aí porque não sabe qual dos conselhos que ela deve seguir. Quer tirar suas dúvidas? Procure o teu líder, procure o teu pastor. Porque o único que vai responder pela tua vida diante de Deus é o teu pastor. Se você tem dificuldade de procurar o teu pastor, procura outra igreja, no qual o pastor vai atentar para a sua necessidade. Porque se você não procura o teu pastor e procura pessoas que não é teu pastor, seja irmão, seja quem for, gente, mas não é o teu pastor, você está dizendo que você não confia no teu pastor. Se você não confia no teu pastor, procura um pastor que você vai confiar. Eu faria isso. Se eu não confiasse em mim, eu procuraria outra pessoa. Mas procura o teu pastor. Procura o líder que Deus levantou para apacentar você. Gente, tem gente que tem dificuldade de ofertar, de dizimar, tem dificuldade para primiciar. Coisas mais preciosas você está colocando na mão do teu pastor. É a tua vida, não é dinheiro não, é a tua vida. Você vale muito mais do que o dinheiro que você traz para a igreja. Você não é o ditado popular que diz que um homem vale aquilo que tem no bolso. Tem gente aqui então que não vale nada, porque não tem, coitado, está passando um aperto doido. Você vale muito para Jesus. Você é a coisa mais preciosa que Deus poderia ter na face da terra. Você é mais precioso que o ouro puro de Ofir. Você vale mais do que diamante, rubis e pedras preciosas, sardônicas. Você vale muito mais, igreja. A igreja vale muito mais. A igreja, seu Espírito Santo, é uma pedra preciosa no estado bruto. Mas ela lapidada é a igreja cheia do Espírito Santo, invejada, desejada por todos. Desperta, igreja. Porque Jesus não está voltando. Jesus vai voltar. E a preparação tem que ser antes dele voltar. Você tem que se arrepender antes dele voltar. Cheio do Espírito Santo antes dele voltar. Vai chegar um dia que até o Espírito Santo que ele dá àqueles que confiam e creem na sua palavra, ele dá deliberadamente aos que buscam e perseveram nele. Vai chegar um dia que você vai desejar o Espírito Santo e vai ser retirado ele da terra. Temos o privilégio de desfrutar da presença imaculada do Espírito Santo e não desfrutamos. Eu acho que é o 44. Em cada alma havia temor. O que eu disse? Em cada alma. Cadê o temor da igreja? A igreja que não tem o Espírito Santo não tem temor. Eu vou falar, olha para mim. Igreja, olha para mim. Igreja sem o Espírito Santo. A pessoa sem o Espírito Santo, ela procura pessoas iguais a ela, vazia de Deus. Alô? Você concorda comigo ou não? Pessoas sem Espírito Santo procura pessoas semelhantes a ela. Falam de coisas, mas não fala de Deus. Fala de pessoas, mas não fala dos personagens bíblicos.
Falam de circunstâncias, mas não falam de provisões. Olha que a Bíblia está dizendo aqui para nós que essas pessoas, e todos que, me perdi aqui, e em cada alma havia temor. As pessoas hoje não têm temor, não tem temor nenhum. Eu vou falar, quem sabe, para uns não está precisando, porque amanhã eu não sei como é que vai ser amanhã. Pessoas sem Espírito Santo, fala até da sua liderança. E se ela fala do teu pastor com você, o que ela não vai falar de você para as outras pessoas? Se ela não tem temor nem do pastor dela. Você acha que essa pessoa é confiável para você? Você será o próximo a ser falado, ou a próxima a ser falada. Se elas não são cheias do Espírito Santo e querem falar de quem é de Deus e está cheio do Espírito Santo, não é o problema. O problema é você aceitar essas pessoas falar de uma pessoa que cuida da tua vida. Se você está falando da pessoa que cuida da tua vida, está falando de você, é a mesma coisa que estivesse falando mal do teu pai e da tua mãe. Acorda, igreja do Senhor. Não tem temor nenhum. Davi tinha esse princípio de temor no coração dele. Deus levantou ele como rei, mas ainda não estava sentado no trono. Saul estava vivo, perseguindo ele. Saul entra na caverna, ele tem a oportunidade de matar Saul. Ele: jamais ousarei de colocar minha mão no homem de Deus. Fazendo besteira a rodo Saul. E ele chamou ele de homem de Deus. Homem que foi ungido por Deus para ser líder do exército de Deus. Ai de mim se tocar no ungido de Deus. Hoje as pessoas tocam sem temor nenhum. Eu vou falar porque é uma vivência, é uma coisa que eu vivi, que estou vivendo. Nós estamos enfrentando essa. Por que pastores estão dando tiro na cabeça, se enforcando? Por que pastores estão se matando? Porque eles se matam por uma igreja que não reconhece o trabalho deles. Não é demônio não, é ingratidão. A coisa que está mais matando hoje em dia é a ingratidão. Você não pode esquecer o que as pessoas fazem por você. Então você errou, você joga fora. Então você é descartável também, porque você também erra. Vamos amar mais, abraçar mais, estar mais perto. Se é para juntar, que seja para buscar o Espírito Santo e não para fazer fofoca. E não para falar do pecado do outro. Ao invés de você estar perdendo tempo para falar do pecado, vai para o monte, vai orar, sacrifica, jejua pela vida dessa pessoa. Seja crente, pelo menos você seja crente. Está difícil ser pastor nos últimos dias. Tem pastores e tem pastores. Tem pastor que você abre aí a televisão, canais de televisão, você entra no YouTube, você entra no Facebook, nas páginas das redes sociais de algumas igrejas, você vê absurdo de coisas sendo feitas por esses líderes que apacentam o segundo conforme o seu umbigo. Você não fala nada, é homem de Deus. E é coisa que você não tem dúvida não, é coisa que você comprova que está errado. Ao passo que essas igrejas crescem, enriquecem, os pastores chamados de igrejas pequenas, que dá a vida pelas suas ovelhas, passa necessidade, passa dificuldade.
tem dificuldade para manter o aluguel da igreja. Porque o homem de Deus é aquele que está na televisão. A igreja poderia não estar vivendo o que está vivendo, se ajuntasse. Aí eu vou chegar aqui para a gente terminar. Já deu 9:01 já, 1 minuto à frente. Eu vou encerrar aqui agora. E criam, estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha por necessidade. Chama-se unidade. Vamos ajuntar para beneficiar o irmão, a irmã que está em necessidade. Vamos ajudar a igreja, porque a igreja está em necessidade. Não se ajunta. Se ajuda para falar mal. Se ajuda para falar, a igreja está assim, a igreja está assada, o irmão está assim, a irmã está assim, o pastor está assim, o missionário está assim, o presbítero está assim. Vamos ajuntar para melhorar isso. Esse é o verdadeiro ajuntamento, quando a gente ajunta em Deus, para resolver uma coisa em Deus, aí é válido. Perseveravam unânimes, versículo 46, perseveravam unânimes todos os dias no templo. Vou até pular isso aqui, porque estou desanimado, não vou na igreja não. Você está vazio. Desculpa, a verdade é para ser dita. Você está vazio. Não vou lá na igreja não, porque estou meio desanimado. Desvia, vai para o forró, vai para a balada, vai para a night, debaixo de chuva. Não tem problema não. Volta a pé, porque não tem ônibus, não tem condição, não tem táxi, não tem Uber. Faz parte, né? Se persevera na coisa errada, mas não persevera na coisa certa. Misericórdia. Misericórdia. Estou sem tempo de ir na igreja, mas tem tempo para fazer coisa errada. Para fazer coisa certa não tem, mas para fazer coisa errada tem. (47) Louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. O que a igreja cheia do Espírito Santo faz? Louva a Deus e cai na graça. Uma igreja vazia não louva a Deus e cai em desgraça. É as duas verdades. Ou você vai cair na graça ou na desgraça. Ou você vai louvar a Deus, ou você não vai louvar. E aí termina dizendo aí para nós aí, ó. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Quem que o Senhor acrescentava todos os dias? Os que? Você pode repetir de novo? Diga assim, acrescentava o Senhor todos os dias, está no plural, os que iam sendo salvos, ou que haviam de ser salvos na tradução original, os que haviam de ser. Bom, os que haviam de ser é porque eles ainda não eram, mas Deus acrescentava esses que não eram para. Está entendendo o mistério? Mas quando isso iria acontecer? O Senhor lhes acrescentava todos os dias os que iam a ser salvos. Por que a gente não vê batismo mais dentro da igreja? Por que a gente não vê mais Deus acrescentando novas almas na igreja? Porque se vier agora, ao invés de viver para Cristo, morre. Porque para Deus trazer alguém lá fora, no pecado, do mundo, da lama, para a igreja, para ser salva, primeiro ela tem que ser lavada, remida no sangue do Cordeiro, arrepender dos seus pecados, aceitar Jesus e passar por batismo do Espírito Santo, ser cheio do Espírito Santo, ter comunhão com os irmãos, ajudando um ao outro, e aí Deus, ou melhor, louvando a Deus
né, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo inclui crente e não crente, salvo não salvo, santo não santo, e acrescentava o Senhor. Aí Deus vai trazer, vai acrescentar, porque Deus só vai trazer e acrescentar quando a igreja voltar a ser cheia do Espírito Santo. Se você é desejoso do Espírito Santo, fica de pé, por favor. Você que nos assiste pelo nosso canal no YouTube, que Deus possa também falar poderosamente ao seu coração, que você venha a ser cheio do Espírito Santo, que essa palavra traga transformação de vida. A minha oração é para que Deus cumpra na minha vida e na sua vida, na vida da igreja, que essa oração ela cumpra o fruto pela qual está sendo designada, que essa igreja seja cheia do Espírito Santo, que nós voltemos a ser uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja que tem prazer de vir ao culto, uma igreja que tem prazer de fazer a obra de Deus, uma igreja que tem prazer de se oferecer. O que eu tenho que fazer, pastor? Eu estou desejoso de fazer, pastor, eu quero reatar o meu ministério, pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo, pastor, eu quero visitar, eu quero pregar, eu quero dançar. Não se deseja mais isso, porque está vazios. Mas cheio do Espírito Santo a coisa vai mudar. A coisa vai mudar. Amém? No nome de Jesus, enchei-vos do Espírito Santo. Pai, no nome de Jesus eu oro para que a tua igreja seja cheia do Espírito Santo, que nós, como uma igreja, sejamos cheios do Espírito Santo, que o Senhor possa mudar a realidade da tua igreja, no nome santo de Jesus, ó Pai, que a tua igreja ela venha sobressair, que ela venha vencer, ó Deus, os desafios que estão pela frente. Leva-nos em paz, em segurança para os nossos lares, repreenda toda ação contrária do inimigo contra as nossas vidas, no nome de Jesus. Antes de eu dar a bênção apostólica, há alguém que deseja ser cheio do Espírito Santo? Pastor, eu quero ser cheio do Espírito Santo. Pastor, eu quero voltar a ter intimidade com o Espírito Santo. E quer que eu faça oração por você? Se você quer, sai do seu lugar e vem cá na frente. Sem o Espírito Santo não vivemos mais. O Espírito Santo para mim e para você é como oxigênio. Sem ele a gente não vive. Pai, aqui está diante do Senhor a tua filha, que, ó Deus, segundo a tua palavra ministrada, ela deseja no seu coração ser cheia do Espírito Santo. Do alto da cabeça à planta dos pés dela, envolva ela, ó Pai querido, nos teus mistérios. Que o Senhor traga revelações, ó Pai, sobre a vida dela. Que o Senhor abra os seus olhos espirituais. Que ela consiga enxergar o que ninguém no natural consegue. Meu Deus, que visões, sonhos, revelações, profecias, dons espirituais, ó Pai, que estão liberados para aqueles que creem e acreditam nas suas promessas, possam desfrutar, ó Deus, desses dons espirituais. No nome de Jesus, nós oramos e acreditamos, ó Pai, que ela será cheia do Espírito Santo, fará coisas extraordinárias, sinais e prodígios como os apóstolos fizeram naquela época, ó Pai, da igreja primitiva. Leva-nos em paz e em segurança nos nossos lares. Seja conosco, Pai querido, hoje e sempre. O amor de Deus, nosso Pai, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.